Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 473, a Gênesis capítulo 18, a questão é de número 33, sinais dos tempos. Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, assim ele continua nos dizendo: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Integral, total, né? Basta uma modificação em suas disposições morais. Basta uma modificação em suas disposições morais. Isso que esses espíritos que têm reencarnado no planeta Terra, a convite de nosso Senhor Jesus Cristo, a responsabilidade trouxeram eles justamente para incrementar, semear essa sementinha no seio da humanidade. Porque é semeando gradativamente que automaticamente essa transformação, essa mudança ocorre. Observe para você ver, observe. Às vezes as pessoas, até por motivos assim de precipitação no comportamento, as pessoas não param para analisar as minuciosidades que ocorrem na natureza de Deus, onde cada qual se encontra. Observe para você ver as modificações, as mudanças nos sistemas voltados à biodiversidade. Aí já é a biodiversidade existente no planeta Terra na atualidade 2023. Simplificando, hoje você chega e depara-se com uma erva daninha em uma pastagem. O proprietário, é óbvio, se encarrega de eliminar aquela erva daninha. E ele ali, fazendo uso de diversos tipos de produto, ele consegue eliminar aquela praga. Com o passar do tempo, ele consegue eliminar aquela praga. Essa praga pode encontrar-se
diversas formas na propriedade daquele indivíduo, daquele proprietário, daquele agricultor, enfim. Por isso a biodiversidade. Porque não temos nem como qualificar. Depois de uma certa persistência, ele consegue eliminar aquela praga. Mas é interessante que quando ele menos espera, outras pragas surgem ali devido à metamorfose na própria natureza que ocorre imperceptível, sutilmente, ocultamente aos olhos daquele proprietário, daquele agricultor, enfim, se tratando da biodiversidade. É uma questão, inclusive, da biologia. Quantos milhões de doenças as ciências têm estudado, têm feito de tudo através de vacinas e mais vacinas para erradicá-las, para eliminá-las. Mas, ao mesmo tempo, quantos milhões de outras enfermidades não têm se desenvolvido através de uma metamorfose, colocando tudo a perder, aquilo que os cientistas pesquisaram de forma alguma, mas para mostrar aos indivíduos a importância de acompanhar o progresso em todos os sentidos. Então, a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Essa é a realidade que nós estamos tentando levar ao conhecimento dos telespectadores, quando aqui temos comentado esses espíritos todos degradados ou degradados para outros planetas primitivos, um dia retornarão à Terra. Todos esses que evoluíram aqui na Terra ou evoluindo aqui na Terra, que já foram e que ainda vão para planetas de regeneração ou para planetas sublimes, retornarão à Terra para contribuir. É a condição de família cósmica universal. Quantos espíritos nobres, principalmente Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo, esses, simplificando, vamos comentar a respeito só dos dois, porque existe um número inimaginável de seres na condição deles que já receberam esse convite. Foram convidados, inclusive, por nosso Senhor Jesus Cristo. O professor Eurípides Barçanufo e também Dr. Bezerra de Menezes, eles várias vezes foram convidados pelo próprio Cristo
a ir embora do sistema solar para outros planetas puros, planetas perfeitos, a reencarnarem lá, a trabalharem lá. Mas o amor deles é tão grande pela humanidade, seres esses tão gratos por tudo que receberam e recebem de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles abdicaram, eles renunciaram ao chamado do Cristo para reencarnar em outros planetas sublimes, puros e perfeitos. Isso é sabido da humanidade. Muitos espíritas têm conhecimento do que nós estamos dizendo, principalmente a respeito desses dois seres. Mas é aquela questão, né? É o amor uns pelos outros. São os vínculos que nós temos o hábito de, mesmo assim dizer, nos mundos celestes, nos mundos sublimes, né? Não existirá mais esse vínculo que existe aqui no plano Terra. É lógico, igual os vínculos que existem no plano Terra, é óbvio que não existirão mais. Não existirá mesmo. É óbvio. Não pensemos que lá nós vamos chegar e tomar benção do papai, benção da mamãe, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, minha mulher. Lá não existe esses termos. Esse sentimento ficou para trás. Mas o vínculo de fraternidade, o vínculo de solidariedade, ele permanece. Vou tentar explicar da seguinte forma. Mesmo assim, dizendo que hoje nós vamos terminar, sim, o livro A Gênesis. Não importa, pode demorar um pouquinho mais os vídeos, não tem problema. Por exemplo, eu e você, vamos pensar assim, nós temos um vínculo muito grande. Que somos hoje? Hoje nós somos apenas amigos. Não é assim? Tá. Mas em existências passadas, pode ser que fomos lá do mesmo seio consanguíneo. Uma mãe, um pai, um filho, uma filha. Não é verdade? Nesta existência, nós somos o quê? Amigos. Ou marido e mulher. Ou mãe e filho. Mãe e filha. Vamos entender da seguinte forma. Nos mundos celestes, nos mundos sublimes, nos mundos puros, perfeitos, lá não existirá mais esse sentimento que nós temos uns pelos outros aqui, no mundo de provas e expiações. Não existirá lá esse sentimento. Você é meu, você é minha, meu filho, minha filha, minha mãe, meu, minha. Isso não existirá lá. Esse sentimento de mãe, filho, filho, mãe, não existirá. Você entendeu como que é? Mas é preciso entender que outros sentimentos
Lá existirão, que são aqueles sentimentos de solidariedade, aquele sentimento de gratidão, aquele sentimento de solidariedade, fraternidade, gratidão incondicional. Quando nós lá, vamos pensar por esse lado, muito grato uns aos outros por ter feito parte do nosso processo evolutivo, pensando por esse lado, no ano de 2023. Dá para você entender mais ou menos assim? Vamos pensar que o mundo celeste e o mundo sublime, nós o alcançaremos daqui 100, vamos simplificar, daqui 100 mil anos. Lá existirá apenas esse sentimento de gratidão, de solidariedade, de fraternidade, de amor incondicional, né? Esse negócio de papai, mamãe, bença aqui, bença ali, põe o menino Jesus para dormir, põe o menino Jesus para mamar. Isso não existirá lá. Mas esse sentimento, então eu lá vou olhar para você e vou te dizer: muito obrigado por tudo que fizestes por mim lá naquele período, no ano de 2023. Muito obrigado. Por toda a eternidade, grato serei por tudo que fizestes por mim. Da mesma forma, você vai me dizer algumas coisas. Nos abraçaremos e trabalharemos para Deus. Trabalharemos para Jesus, servindo a Deus, servindo a Jesus, na condição de ministros de Jesus, na condição de ministros de Deus, cuidando da obra do Criador, zelando do jardinho do Criador, entendendo que esses sentimentos todos ficaram para trás. Só os nobres prevalecerão no nosso âmago, no nosso íntimo. A humanidade ali, naquele momento, ela não sentirá desejos pornográficos, desejos por fantasias, por ilusões, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, avareza, arrogância, maledicência. Naquele momento lá, ficou tudo para trás. Não existe lá. Você lá, com todo respeito, você não vai chegar e dizer assim: minha mãe, meu pai, meu filho, minha mãe. Lá não existirá esse sentimento mais. Até pelo fato da evolução do espírito. Moralmente, ele não se comporta mais conforme ele se comportava no ano de 2023. Simplificando, você acha, com todo respeito, isso faz parte da evolução. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele encontra com Maria, que na verdade
Maria para nós aqui na Terra. Mas Jesus, ele não a tem hoje nas esferas sublimes, ele não a tem como Maria. Imagine só Jesus hoje, no nível que ele se encontra, Maria também, Jesus tomando bênção de Maria. Jesus se levantando de manhã, escovando os dentes, tomando um cafezinho, comendo um bolinho, um pão de queijo. Eita, Jesus primitivo esse, hein? Benção, pai. Ele tomando bênção de José. Aí alguém chega e me pergunta, mas quem é esses aí, Jesus? Esse é minha mãe, Maria, esse aqui é meu pai, José. Ah, e aquela ali? Ah, aquela é minha namorada. Jesus, o senhor tem namorada? Tem, aquela é minha namorada. Minha. Olha o egoísmo. Você entende que isso é um estudo, né? Então, nós podemos dizer isso para as pessoas raciocinar, que esses termos são pejorativos, necessário no nível que todos nós nos encontramos. Mas quando nós evoluímos, isso fica tudo para trás. Isso deixa de existir. É natural. Como, por exemplo, o diamante. Eu não sei se você sabe disso. O diamante bruto, ou melhor, o diamante lapidado, ele passa pelo lapidário apenas uma vez. Depois de lapidado, ele reluz o teu brilho através das tuas facetas por toda a eternidade. Diamante nenhum é levado novamente ao buril para ser lapidado. Se ele já foi lapidado, lapidar mais o quê? Assim, são as nossas condições, né? Quando insulado e individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro é o efeito, quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que assuma, numa geração pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações, não é verdade? É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos. Não atinge o espírito é imortal. Como, por exemplo, as grandes catástrofes aqui na Terra, as grandes epidemias, as mortes coletivas, atinge apenas os corpos, não atinge o espírito na questão de perecível. Perecível é só o corpo, o espírito é imortal. Então, os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Ativam o movimento de vai entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso.
Olha que interessante. É de notar-se que em todas as épocas da história, isso é fato. As grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso. Então, é indiscutível. É indiscutível, ainda mais se tratando de leis de Deus, onde predomina a vontade do Criador e nunca a vontade daqueles que no corpo físico se encontram, né? Então, nós vamos para o próximo vídeo. A próxima questão é a de número 34 e depois restando a questão de número 35, onde nós finalizaremos a Gênese.